José Azeredo Lopes alerta para a fragilidade do acordo de paz para Gaza e lembra os planos de Trump para construir uma Riviera no Médio Oriente. Manuel Carvalho diz que o aumento sem precedentes do Orçamento Geral do Estado para a defesa é uma obrigação nacional. José Eduardo Martins considera que a única novidade no caso Spinum Viva é ter sido transformado em tema das eleições autárquicas. A estes assuntos juntamos ainda um olhar sobre a tomada de posse do novo governador do Banco de Portugal. São os comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Um dos temas da semana é internacional, a assinatura de um acordo de paz, ou de um hipotético acordo de paz, patrocinado pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Sobre isso, José Azeredo Lopes, que tem feito comentários na CNN Portugal sobre questões internacionais, o antigo ministro da Defesa, fala de que isto tem algumas fragilidades. Vamos ouvir. Da primeira fase, a assinatura está feita. É impensável hoje admitir-se a hipótese de o governo israelita chumbar ou não aprovar o acordo, porque isso seria, evidentemente, algo com custos políticos impensáveis para este governo de Israel. Quanto às fases seguintes, é que eu já não estou tão certo. Ou seja, eu não acredito na boa-fé nem de uma parte nem da outra. Acho que cada uma delas foi posta perante um facto bastante impositivo por parte de Donald Trump. Tenho a certeza absoluta que Benjamin Netanyahu, se pudesse, continuaria a sua campanha militar. Isso também é algo de que eu não duvido, mas houve uma alteração relativa de circunstâncias nos últimos tempos. Nós desvalorizamos sempre o processo europeu de reconhecimentos e eu acho que eles tiveram um efeito. Nós desvalorizamos sempre o erro crasso que Israel cometeu ao atacar o Qatar, porque vai atacar a caixa de dinheiro em que Donald Trump tão empenhado está, e, portanto, as circunstâncias políticas foram mudando para o lado do governo israelita, como foram também, evidentemente, mudando para o lado do Hamas, que estava perante a situação possível de extermínio. Aqui entre nós, o momento mais feliz de tudo isto que aqui está, traduz-se em dois momentos. O momento da cessação das hostilidades, que eu acho que é algo que todos devemos, se estivermos minimamente apegados à condição humana e à dignidade das pessoas que estão a sofrer com esta guerra, devemos festejar. E, em segundo lugar, evidentemente, também os reféns. Eu acho que os reféns tinham a sua sentença de morte assinada e aqui, custa-me muito, mas vou dizê-lo, eu creio que os reféns vivos vão dever a sua vida não a uma qualquer decisão política do Hamas, não a uma qualquer posição política ou decisão política de Benjamin Netanyahu, que estava tão preocupado com eles como sei lá o quê, devem a sua vida e a sua existência a uma pessoa e a Donald Trump. E eu isso não sou capaz de negar. Acho que depois a minha tese parece confirmada, porque essencialmente a partir daqui, a partir da famosa fase 1, ou há garantias que nós ainda não conhecemos, podemos desconhecê-las, isto só virá com o tempo. Acho que a circunstância de Jared Kushner estar na região é muito importante, porque começo logo a ouvir o mielheiro e pode isto estar envolvido num contexto mais amplo de alargamento dos acordos de Abraão. Temos que esperar para ver. Agora, há muita coisa que ainda não se sabe. Uma delas é a circunstância de Donald Trump não ter falado, por exemplo, diretamente no desarmamento do Hamas e Israel ter desde sempre dito que a execução do acordo e a continuação da paz dependia da confirmação dessa derrota militar. E essa em segundo lugar, sim. Só mesmo para terminar, Sim. E em segundo lugar, o outro aspecto que é fundamental, o que é feito daquele plano obsceno para a nova Riviera no Médio Oriente? É essa a grande questão. Não se fala sobre isso, não se fala sobre a Cisjordânia, e a reação do ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, irritadíssimo pela circunstância de países europeus e países muçulmanos ou árabes estarem a discutir a reconstrução de Israel, sinceramente não me faz augurar nada de muito otimista. Já falhou a paz, ou as tréguas, ou o cessar-fogo por duas vezes, e esperemos que desta vez se consiga ir adiante. Repito, se os reféns saírem vivos dali, fico muito feliz. Se houver um pouco de paz para os palestinianos, fico muito feliz. Acho que hoje é importante destacarmos sobre tudo isso. Ora bem, Paula, vou começar por ti. Azeredo Lopes parece-me bater aqui vários pontos relevantes, não é?
Sim, e ele, enfim, acaba por trazer para a discussão uma série de desconfianças que se têm instalado sobre sustentabilidade deste plano de Trump, não é? Ele até fala desta ideia de ter sido algo que foi imposto aos dois lados, e não nos podemos esquecer também que há aqui toda uma campanha para levar Trump ao Prémio Nobel da Paz. Portanto, até que ponto é que não se está a levar demasiado longe aquela ideia de teatro de guerra, não é? Quão performativo não é muito daquilo a que estamos a assistir. Mas, enfim, obviamente eu entendo que devemos celebrar este resgate de reféns e valorizar este desenvolvimento, porque independentemente do que venha a seguir, esta etapa de libertação de pessoas é importante, é fundamental, mas sem dúvida que estas desconfianças que José Azevedo Lopes levanta, eu diria que elas acabam por acompanhar meio mundo que olha para tudo isto com esse pé atrás, ou com os dois pés atrás. Desde logo porque há uns meses, conforme também é referido, os planos de Trump para Gaza passavam pela fabricação, a tal fabricação dessa riviera no Médio Oriente, e é por isso mais do que legítimo que se questione o que aconteceu a esse projeto, mais ainda quando o tal Jared Kushner, o genro do Trump, que é apontado como o grande idealizador dessa turistificação de Gaza, ele está no terreno, não é? Está no terreno como conselheiro, o tal conselheiro informal da Casa Branca, supostamente a negociar a paz, que não é sinónimo do fim da guerra. Portanto, é isto que parece estar aqui muito presente. E depois junta-se aqui estes interesses turísticos, a cobiça das reservas de petróleo e gás natural que estão mapeadas nos territórios palestinianos e que, segundo, portanto, este mapeamento é confirmado por um relatório da Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Portanto, e os números que têm sido apontados, e eu pegando justamente nesse relatório desta agência da ONU, falam em cerca de mais de 450 mil milhões de dólares em reservas de gás natural. Portanto, isto é de facto muito apetecível para uma entrada não só de Jared Kushner, mas, enfim, de Trump e destes interesses americanos. E depois, aqui também para terminar, é importante não esquecer que Israel não respeitou e continua a não respeitar sucessivos acordos de cessar-fogo, a própria questão dos tratados internacionais, como pudemos observar recentemente com a questão da flotilha, e considerando tudo isto, tudo aquilo que tem acontecido desde o 7 de outubro de 2023, portanto, focando aqui nestes últimos 2 anos, eu não consigo dar o benefício da dúvida a Israel, mesmo condenando o ataque do Hamas, como eu condeno. Portanto, como diz Azevedo Lopes, resta-nos esperar. Nuno, estás otimista em relação ao que se vai passar nos próximos tempos? Não estou particularmente otimista, quer dizer, a situação atual, do ponto de vista da destruição e da morte de palestinianos atinge números impressionantes. Já há gente que fala entre mortos e desaparecidos, provavelmente mortos, mais de 200 mil pessoas, o que já bate naquele critério do Rodrigo Moita de Deus, que dizimar é uma décima, não é? Porque são 2 milhões de palestinianos, parece que para ele o massacre só a partir dos 200 mil e o genocídio, e depois nada está claro do ponto de vista do outro lado, isto é, nós não sabemos qual é a retirada, qual é o prazo de retirada das forças israelitas e não sabemos qual é isto é, qual é a inclusão dos palestinianos na direção da sua própria vida e na direção de Gaza e na direção da Cisjordânia e o abandono dos colonatos israelitas, isto é, aquilo que está escrito de uma forma todas as partes que implicam Israel estão escritas de uma forma não clara, nomeadamente aquela que prevê a constituição de um Estado palestiniano. Não me parece que seja a intenção nem de Israel, nem dos Estados Unidos a constituição desse Estado e a resolução do problema palestiniano. E depois nós vemos que sinais disso, por exemplo, na libertação dos prisioneiros palestinianos, não está incluído Barghouti. Portanto, Israel continua a tentar
cavar a divisão entre as organizações de resistência palestiniana e mantê-las divididas, portanto não libertando aquele que é apontado como um fator de unificação dos palestinianos e da possibilidade de criarem um outro tipo de entidade política que ultrapasse a que existe na Cisjordânia, que existe em Gaza, de modo a os poder representar. Portanto, o que me parece é que o acordo que foi construído inicialmente, a proposta norte-americana, que já era diferente da proposta que fizeram aos países árabes e muçulmanos, era uma proposta que não incluía os palestinianos, tinha uma entidade internacional onde Trump e Blair mandavam. Parece que houve sucessivas negociações e, portanto, já se prevê a inclusão de palestinianos, mas nada disso parece claro. E sem os palestinianos serem parte do acordo, sem os palestinianos terem garantias que Israel não vai voltar a atacar, terem garantias que vai retirar e que vai chegar ajuda humanitária e Gaza seja reconstruída para os palestinianos, o acordo não vai funcionar, é apenas uma espécie de pausa entre duas mortes. Eu, agarrando nisto que o Nuno está a dizer, só queria acrescentar 2 ou 3 coisinhas. Uma é que é bom existir um cessar-fogo, não é? E se isso até der o Prémio Nobel da Paz a Trump, estão completamente nas tintas. Quer dizer, é as coisas para o lado em calor melhor. Agora, isto não vai fazer parar a necessidade de apoiar a luta dos palestinianos, a luta do ponto de vista político que os palestinianos vão sempre ter que desenvolver, mesmo que tudo o que está ali escrito neste tratado ou neste acordo venha a ser cumprido escrupulosamente e, de facto, Israel retire e, de facto, parem as hostilidades e, de facto, para a matança. Porque não está nada assegurado, como o Nuno estava a dizer, que realmente os palestinianos possam exercer o seu direito à autodeterminação em condições aceitáveis. Este acordo não garante isso. Pode ser um passo para que isso venha a ser garantido, mas não garante isso. E, portanto, além disso, é preciso olhar não só para os últimos 2 anos, mas para os 70, 80 anos de história que isto tudo já tem, e reequilibrar isto em função as relações entre a Palestina, os palestinianos e os israelitas, levando em conta aquilo que também no passado foi feito de agressão em relação aos palestinianos e de redução dos seus territórios, etc. E, portanto, enquanto não houver uma possibilidade real de os palestinianos poderem ouvir a sua voz em condições de paridade mínima com o mundo ocidental, e não digo aqui só Israel, nada disto está concluído. E, portanto, este cessar-fogo, possível acordo de paz, é uma boa notícia, mas a necessidade de luta política para apoiar a Palestina não vai certamente parar aqui. É o que me parece, assim, do ponto de vista de traços largos. Também, como o Azeredo Lopes disse, há muitos pormenores do acordo que não se conhecem e, portanto, também poderá haver aqui nos detalhes muitos diabos que nos estejam a escapar. Vamos ver o que as próximas notícias sobre isto poderão dizer. Querem adiantar mais alguma coisa? Uma coisa que Sim. Penso que é hoje que se conhece a decisão do Comitê Norueguês do Nobel da Paz. Acho que a votação foi feita no início da semana, portanto, antes da assinatura do acordo, e aquilo que é capaz de acontecer se Trump não receber o Nobel, que teoricamente não seria por coisas deste ano, mas por coisas de janeiro, é que em vez de ir ocupar território da Dinamarca, vai ocupar território da Noruega. É o que eu acho que vai acontecer. Bom, isso vamos ver. Outro assunto, foi entregue o Orçamento Geral do Estado, a proposta do Orçamento Geral do Estado do Governo à Assembleia da República, e sobre isso o Manuel Carvalho resolveu comentar a questão do aumento da despesa com a defesa. Um ponto que eu acho que é importante também falarmos está relacionado com a defesa. Tem um aumento histórico acima de 23%, mesmo assim vai ficar nos 2% do PIB, ou seja, abaixo do exigido pela NATO, mas há aqui um investimento forte na defesa. Sim, são 800 milhões de euros, é muito dinheiro. E portanto, isso era uma obrigação, a pressão que Bruxelas está a fazer sobre os Estados-membros para acelerarem a sua despesa na indústria militar. Deixa-me só acrescentar que há pouco Donald Trump disse, e Donald Trump fala muito como nós sabemos, mas disse que se calhar, o termo é mais ou menos este, se calhar a Espanha devia sair da NATO por causa mesmo, expulsa da NATO,
por causa mesmo disso de não investir na NATO. Sim, é isso, é mais um fator de pressão. Todas as orientações que têm vindo de Bruxelas vão no sentido de ser absolutamente implacável na exigência do cumprimento das metas, das metas que estão desenhadas para a percentagem do PIB alocada à indústria de defesa. E, portanto, nós temos de ter em consideração, portanto, nós estávamos na cerca de 1,6% do PIB na despesa militar, vamos subir para 2% e, para termos a ideia do que isso representa, são 800 milhões de euros. 800 milhões de euros é de facto um esforço enorme que nós vamos ter que fazer, e isso lá está, é mais um fator de pressão sobre a questão que é crítica do ponto de vista político, quer no desenho, quer na execução do orçamento, que é a questão do excedente. O déficit, o tempo em que nós vivíamos, enfim, razoavelmente pacíficos com a acumulação permanente de déficit, acabou de vez, acabou com a Troika, e portanto nós tomámos o gosto aos superávites em 2003. Este governo, portanto, derreteu um superávit histórico de 1,3% em 3 exercícios. No final de 2026, se tudo correr bem, estaremos no 0,1%, e passar para o zero ou para um déficit insignificante que seja de 0,1% será sempre visto como uma derrota política pelos cidadãos, pelos partidos de oposição e até pelo próprio governo. E é essa questão crítica que está em cima deste orçamento. Ora bem, Paulo, então a questão é: há dinheiro para a defesa e não vai haver dinheiro para o resto? É isso? É o que parece, e eu até acho interessante que se tenha falado tanto da neutralidade deste orçamento, não é? Que não há aqui nada que mereça aqui grande discussão, que é muito pacífico, não é? Até a própria adjetivação de um orçamento pacífico com esta extensão da rubrica da defesa. Enfim, eu percebo que existam compromissos de Estado, não é? Nomeadamente decorrentes da adesão a projetos multilaterais, mas eu entendo que os mesmos devem ser avaliados, tal como acontece com qualquer outra relação, não é? Se os termos dos vínculos estabelecidos deixaram de ser benéficos, ou se há aqui uma apreciação crítica que tem de ser feita, não entendo que o Estado não a deva fazer. Se esses termos se tornam prejudiciais e se estão desajustados àquele que é o momento de uma determinada realidade nacional, isso tem de ser considerado. Portanto, esta obediência cega à União Europeia, à NATO, apenas serve os interesses da indústria da guerra, não serve às populações. Portanto, neste caso, quando nós temos tantas necessidades, aumentar os gastos de defesa, é mais do que ser subserviente do meu ponto de vista, é ser irresponsável. Porque aqui estivemos a falar, portanto, há aqui crises de habitação, há a questão da saúde, há a educação, portanto, há tantas áreas a precisar aqui de uma intervenção urgente. Como é que é possível que se vá destinar 800 milhões, mais 800 milhões para a defesa? Portanto, é uma opção que eu não percebo, e não percebo como é que isto não é visto como ideológico, não é? Como tem existido esta tentativa de retirar daquela que é esta proposta, esse peso, esse cunho. E, enfim, já falamos sobre este tema aqui algumas vezes, sobre o facto de Espanha estar a ser muito mais... estar a posicionar, portanto, colocando-se contra uma série de orientações que estão a vir da União Europeia a respeito desta militarização, e, enfim, o resultado está à vista. Mas eu questiono-me se outros Estados seguissem o mesmo exemplo, o exemplo espanhol, se a tal a obrigação nacional a que se refere Manuel Carvalho não desapareceria. Portanto, os Estados têm essa capacidade, e eu gostaria que essa capacidade estivesse, de facto, a ser implementada. E não faltarão áreas para canalizarmos esse tal dinheiro que está aqui a ser afeto à defesa. Eu termino com uma nota que é justamente para reforçar esta ideia sobre a forma como o orçamento vai aparentemente ser viabilizado, porque esta ideia da redução a lógicas de gestão doméstica a partir da exclusão dos gastos que têm que ver com os grandes temas
do documento e daquela que é a gestão política para evitar os tais entraves. É evidente que essa opção agiliza a tal viabilização, mas ela não deve eliminar a possibilidade de esclarecimento, havendo dúvidas, como existem em relação a uma série de omissões, nomeadamente a tal questão da banca, a própria questão do imposto dos combustíveis, enfim. Há aqui uma série de aspectos que têm de ser esclarecidos e não pode, sob esta capa as discussões vão ser feitas nas leis que vão regular as áreas mais sensíveis, mais fraturantes, isso não pode servir de desculpa para não discutirmos aquilo que está no documento. Nuno, o orçamento conta pouco? Deixa-me só começar pela parte da defesa. Esta história de que a União Europeia nos obriga a alguma coisa é ilegal, porque a União Europeia não tem competência em matérias de defesa, são os Estados que têm. Portanto, a União Europeia não pode impor o armamento de nenhum Estado. São os Estados que têm que decidir isso. Não está nas atribuições da União Europeia nem nos poderes da União Europeia a parte da defesa. E aquilo que se verifica é que nós vamos gastar 3.200 milhões de euros em defesa. Até 2035 vamos gastar cerca de 15 mil milhões de euros, o que é quase equivalente, isto é, pouco menos que o Serviço Nacional de Saúde e mais que a educação pública. E, portanto, é uma decisão estrutural. Uma decisão estrutural num país em que, segundo o FMI, relatório do FMI, nos últimos 10 anos, é aquele que menos investe, é dos que menos investe com o Japão, faz investimento público. Portanto, nós, neste ano, o orçamento prevê 5,5, mas é por causa do PRR. Na realidade, já atingimos valor de 1,6 de investimento público. E, portanto, isto é uma situação de falência dos serviços sociais, de fim do Estado Social, esta corrida aos armamentos. E ela é feita para nós pagarmos armas aos norte-americanos, porque nas conversações que houve em relação às tarifas, se pagaria 750 mil milhões de dólares, creio, em relação a combustíveis e cerca de 600 mil milhões de dólares em relação ao armamento americano. No fundo, estamos a pagar aos Estados Unidos. Em relação a este orçamento que é dito que está fora da política, é preciso ver que é um instrumento de propaganda política, porque, tal como escrevia o Ricardo Paz Mamed no Público, normalmente os orçamentos são cada vez menos instrumentos de planeamento e cada vez mais instrumentos de propaganda, porque quando a gente vai ver aquilo que é entregue, que é o saldo, o relatório da Conta Geral do Estado, vimos que os orçamentos não são cumpridos. Não é? Ele levanta o facto de, semanas antes do orçamento ser apresentado, saiu o relatório do Tribunal de Contas da Conta Geral do Estado e verifica-se que há um saldo de 1.456 milhões. E esse saldo é conseguido, sobretudo, diminuindo as receitas, mas sobretudo, diminuindo as despesas. Isto é, o Estado comprometeu-se a fazer determinado número de despesas e investimentos que não fez. E, portanto, esta é a realidade. E, portanto, obviamente que é também um instrumento político disfarçando as suas opções. Quando a gente, só para acabar, quando a gente faz que o IRS e o IRC baixa, que são impostos progressivos, e mantém o IVA, que é um imposto regressivo, nós estamos a conseguir, do ponto de vista fiscal, não haja uma redistribuição de rendimentos, que a justiça social não seja feita, que haja uma maior desigualdade social, nas políticas da habitação, ao baixar o IRS e o IRC dos senhorios e não fazer investimento público de habitação, estamos a conseguir também dar a determinados setores dinheiro e a retirá-los dos mais pobres. Portanto, o orçamento também expressa políticas, mas mesmo assim está muito disfarçado. Preocupa-me aqui algumas coisas. Acho que o fundamental da vida económica portuguesa de facto não está neste orçamento. A medida política que vai decidir o futuro económico de Portugal não parece que seja aquilo que consta no atual orçamento de Estado, mas sim a imposição do pacote laboral. Isso sim vai determinar um funcionamento económico mais desequilibrado e mais preocupante para os trabalhadores portugueses.
e se não for impedido, vai provocar um aumento de desigualdades e, sobretudo, uma precarização da vida de quem trabalha muito mais grave, portanto, uma vida económica muito mais difícil do que já acontece hoje em dia. Com benefícios para uma elite muito pequena do país. Mas, tirando isso, eu acho, apesar de tudo, que era importante aumentar o orçamento para a defesa. O problema é o que é que se está a fazer com este aumento de despesa com a defesa. Porque um Estado tem que assegurar os seus próprios meios para se defender de eventuais ataques e, portanto, isso tudo parece-me razoável. O problema é que, aliás, o entrevistador, quando fala com o Manuel Carvalho, até faz a pergunta em que, em vez de dizer, então, mas vamos gastar mais com a defesa de Portugal? Não, vamos gastar mais com a NATO? Ele acaba por exprimir na pergunta a realidade que está aqui em cima da mesa, que é, nós não estamos a gastar mais com a defesa, estamos a gastar mais com a NATO. E isso é uma diferença, porque a NATO poderá defender Portugal se fosse necessário, mas não está a defender os nossos interesses. Está a defender os interesses, nomeadamente dos Estados Unidos da América, como é claríssimo ao longo de toda a sua história. E sim, eu acho que era importante termos Forças Armadas bem equipadas e Forças Armadas com o número de homens necessários e suficientes para defender o país, e depois, sim senhor, extra o cumprimento dessa necessidade, então fazer alguma coisa de apoio aos nossos aliados. Mas não é isso que se está a prever, não é isso que vai acontecer, e esta despesa é realmente para dar dinheiro à NATO e aos Estados Unidos da América, como não nos explicou. Depois, parece-me também que há outra coisa que me parece relevante do ponto de vista geral. Depois, nos detalhes, há muita coisa certamente para discutir em relação a este orçamento, mas como foi uma luta constante durante os últimos anos para que, apesar da crise na habitação, apesar da crise na saúde, apesar das dificuldades com os salários, apesar de tudo isso, à conta de não se poder ter déficits, à conta da suposta necessidade de ter cada vez maiores excedentes orçamentais, nunca se aplicaram as medidas, nem nunca se fez a despesa suficiente para ter mais investimento público, para ter mais construção na habitação, para reorganizar o Serviço Nacional de Saúde de forma que ele seja realmente eficiente e possa pagar o pessoal que é necessário. Nunca, apesar disso serem necessidades gritantes da população portuguesa, nunca se abriu cordões à bolsa de forma suficiente para que essas necessidades fossem satisfeitas, porque era preciso ter um excedente. Agora, a NATO e a União Europeia pedem para gastarmos mais com defesa e isso já não interessa para nada. E formalmente apresenta-se uma previsão de excedente de 0,1%, que provavelmente não vai ser cumprido, mas que é como quem diz, o excedente já não interessa para nada, porque o valor é tão ridículo. E, portanto, aqui as opções políticas não são, de facto, opções para servir a população, são sempre opções para cumprir obrigações que nos são um bocado estranhas. E eu acho isso muito condenável. E, entretanto, estamos em autárquicas e apareceu o caso Spinum Viva. E sobre isso, José Eduardo Martins fez esta declaração. Da Spinum Viva? Não. Ou seja, esta questão, ser antecipado o orçamento Mas de Estado... qual é a questão da Spinum Viva? Eu quero dizer... Tirando a questão de estarmos a discutir a Spinum Viva, uns atrás dos outros, todos com a opinião, começamos todos pela mesma opinião, não é? Que o Ministério Público veio lá meter-se outra vez na campanha eleitoral. Mas depois, há 3 dias que não há assunto nenhum da Spinum Viva, que a Procuradoria-Geral da República desmentiu uma notícia que durou 5 minutos, e cá estamos nós a falar da Spinum Viva. A quem é que se convém? É o Primeiro-Ministro? É o PSD? É a Aliança Democrática? Não, não há rigorosamente nada de novo. A não ser a diferença que os que antes achavam que as denúncias anónimas do Correio da Manhã, do Grupo Cofina e a ligação de cloaca entre as fontes do Ministério Público e os jornais populistas são muito uma tragédia para uns, mas pelos vistos para outros não. Portanto, a única coisa que há na Spinum Viva é a oportunidade de se falar da Spinum Viva em campanha eleitoral. Rigorosamente mais nada. É assim, Nuno?
Spino Viva não devia ter sido notícia? Não, isto é tudo. O que eu acho é a Spinum Viva não podia ser uma averiguação preventiva. As averiguações preventivas servem para prevenir crimes. Quer dizer, não são matéria de investigação. Rapidamente, o Ministério Público, há um facto qualquer que se acha que pode indiciar uma prática criminosa, sei lá, um concurso público, que há denúncias que um concurso público na Câmara será orientado para ganhar um vencedor. E o Ministério Público, em fontes abertas, verá se há razões ou não suficientes para abrir um inquérito. E em relação à Spinum Viva, pelos vistos, há mais que razões para abrir um inquérito há muitos meses, porque só o inquérito permite, quando se abre um inquérito, a pessoa não é culpada, nem sequer. O que se considera é que há matéria com densidade suficiente para se conseguir investigar. E, portanto, o Spinum Viva, pelos vistos, e dadas as lacunas de envios de informação do Primeiro-Ministro, que não é obrigado a enviar quando é uma averiguação aberta, mas teria que ser, era obrigado a fazê-lo se isto fosse uma investigação, não está esclarecida. E quando nós verificamos que durante 3 anos o juiz Ivo Rosa foi investigado, e depois no fim concluíram que aquilo nem deviam ter aberto o inquérito, vemos que aqui há 2 pesos e 2 medidas. E, portanto, naturalmente e infelizmente, a Spinum Viva continuará a ser assunto enquanto não houver uma investigação que determine se há uma acusação ou não há uma acusação. Isto vai manter-se neste limbo o resto do tempo. E, portanto, aquilo que ele diz que é um desmentido da Procuradoria-Geral da República a dizer que não há nenhuma intenção para já de abrir um inquérito e de dizer que não lhe foi proposto por parte dos procuradores, é o que diz o Procurador-Geral da República, mas não esclarece o resto. Portanto, nós sabemos que há 3 semanas foi pedida informação ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro veio dizer numa sexta-feira que tinha o dia livre e ia dar a informação e passado semanas ainda não deu a informação. E enquanto isso não se souber, não vai acontecer, isto é, vai continuar a acontecer isto. E obviamente que é mau que isto esteja no tempo eleitoral, mas é pior ainda que não se esclareça. Paula, como é que olhas para este assunto? Olha, há aqui um padrão indesmentível, né? Que já falamos também sobre isto na semana passada em relação à questão do Ivo Rosa, né? Que é de cada vez que temos eleições e antes também por causa das buscas em relação à questão da TAP, mas de cada vez que temos eleições temos aqui novidades sobre atos do Ministério Público envolvendo políticos nos últimos tempos. E a sucessão de fugas de informação, de violações de segredo de justiça, de buscas daqui e dali, denunciam aqui algumas lógicas que me parecem persecutórias e que descredibilizam as investigações, dando a ideia de que a separação de poderes deixou de existir. E, obviamente, isso é profundamente inquietante. Mas eu concordando que o timing da notícia, da última notícia sobre a Spinum Viva, deve, de facto, preocupar nesse sentido, não me parece, ao contrário do que diz José Eduardo Martins, que não há aqui uma novidade, porque a abertura de um inquérito, a eventual abertura de um inquérito, gera uma percepção, pelo menos, quanto mais não seja, de gravidade acrescida sobre os factos que estão sobre a apreciação. Portanto, já estou a perder a voz e tudo. Um copinho de água. É água, porque nos últimos meses, conforme o Nuno estava aqui a partilhar, houve a tal averiguação preventiva, não é? E nós não temos como saber se daí resultou a tal convicção, não é? Que vem nas notícias de que há matéria para uma eventual acusação até, ou se uma nova etapa deste caso significa apenas, não é, que não se conseguiu ter acesso em função das limitações que envolvem a própria averiguação preventiva, que não se conseguiu ter acesso a todas as informações necessárias para um desfecho, seja ele qual for, não é? Nós não sabemos se efetivamente faltam informações, e eu deduzo, não é, a falta de mais dados, que Luís Montenegro não as disponibilizou. Agora, o que também ressalta de mais este episódio é que o Ministério Público precisa também de se investigar a si próprio, porque há aqui muitas tensões que saltam à vista nestas fugas, nestas notícias e nestes desmentidos.
Sim, e pegando nesta parte que a Paula está a dizer, parece-me, apesar do desmentido que veio da Procuradoria-Geral da República, que a notícia que a CNN avançou, em que basicamente dizia que os procuradores que fizeram esta abrigação preventiva chegaram a um impasse e acham que só podem continuar a investigar se puderem abrir formalmente um inquérito, revela problemas dentro do próprio Ministério Público, na relação que tem com o Procurador-Geral da República. Ou seja, há nitidamente uma tensão entre quem começou a fazer esta obrigação preventiva e que acha que tem que necessariamente abrir um inquérito e uma resistência por parte da Procuradoria-Geral da República em abril. E isso, independentemente dos timings da saída da notícia, eu acho que isto não tem influência nas eleições autárquicas, sinceramente. Não estou a ver ninguém a votar no Presidente da Câmara do seu Conselho em função desta notícia, não é? Mas, independentemente disso, hum, há aqui uma divisão dentro do Ministério Público que, de facto, pode criar a suspeita de que a separação de poderes que a Paula estava a referir, que a influência política sobre os vários lados do Ministério Público que se confrontam e da Procuradoria-Geral da República existe e que essa relação da política com os investigadores acaba por inquinar de alguma forma as observações que eles têm sobre os processos. Por outro lado, há aqui uma questão em relação à obrigação preventiva, que ela não se pode arrastar no tempo indefinidamente. O projeto que o próprio Procurador-Geral da República apresentou foi de que isto fosse uma coisa rápida, já dura desde março, já houve uma queda do governo, já houve eleições, e, portanto, ou se encerra de vez, ou... claro que depois a notícia tem um veneno que é preocupante, que ao noticiar esta disputa entre os procuradores do Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República, isto condiciona a decisão do Procurador-Geral da República, porque se encerrar a averiguação preventiva e não abrir um inquérito, parece que está a fazer um favor político ao governo. Se abrir o inquérito agora, parece, pelo contrário, que está a ceder a uma pressão ilegítima. E, portanto, de facto, isto cria um ambiente de grande desconfiança em relação à justiça e até de impossibilidade de agir de uma forma politicamente inatacável. E isso é uma dificuldade para a qual, sinceramente, não tenho solução, mas que temos de ter consciência que existe e tentar, de alguma forma, arranjar mecanismos dentro da própria Procuradoria-Geral da República, dentro do Ministério Público, para haver uma defesa disto. E isso tem muito a ver, de facto, com a questão das violações de segredo de justiça e com a forma como se comunica para a comunicação social todas estas matérias. Mas, enfim, são comentários gerais. Vamos mudar de assunto, vamos ao nosso papel selado. E trazemos aqui um artigo no Jornal Expresso assinado por Luís Marques que aborda a tomada de posse do novo governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira. Ele faz um grande elogio ao governador e ao seu discurso. Para já começa por falar da sua carreira como antigo Ministro da Economia, como economista-chefe da OCDE e depois com algumas declarações que Álvaro Santos Pereira fez na sua intervenção na tomada de posse. O mercado imobiliário apresenta riscos para o setor financeiro, não é para as pessoas, é para o setor financeiro, atenção. O endividamento permanece demasiado alto e, olha, a questão que eu aqui sublinho e que tem a ver com o que eu acho que é a luta mais importante dos próximos tempos, a proteção dos despedimentos deve sair da Constituição. São declarações de Álvaro Santos Pereira que Luís Marques considera serem muito positivas. Depois critica Mário Centeno, que era do PS, o antigo governador, mas vou passar à frente, não me parece que aqui haja relevância significativa no que o Luís Marques diz. Numa terceira parte, ele fala sobre a gestão política do Orçamento de Estado e, por acaso, está de acordo comigo e diz que o verdadeiro confronto não acontece neste Orçamento de Estado. O verdadeiro confronto do governo com André Ventura, do Chega, e com José Luís Carneiro, do PS, será não existe, esse confronto não existe com esses dois partidos da oposição, existirá sim com as associações empresariais e com os parceiros sociais. Sendo que ele aqui coloca as associações empresariais como não sendo parceiro social, o que me parece um erro, porque de facto são parceiros sociais, não é só os sindicatos.
Nuno, qual o teu comentário? Bom, eu primeiro quero fazer uma declaração de interesses, que o Luís Marques foi meu editor de sociedade na SIC, portanto tenho boas recordações dele. Há muitos Há anos. muitos anos, no início da SIC, tenho boas recordações de trabalhar com ele, embora não concorde politicamente com o Luís Marques nesta análise. Aliás, recordo que o Luís Marques veio do MRPP, do Comitê Lenin do MRPP, e agora está nestas posições ferozmente para o mercado. Quer dizer, havia aquela história do Deutscher que dizia que os stalinistas nunca deixavam de ser stalinistas, ficavam stalinistas ao contrário. Antigamente o líder tinha sempre razão, agora eles têm sempre razão, e é isso que acontece. Sobre esta matéria, de facto, é fantástico com que se venda a ideia de que há aqui um perigo para os investidores no mercado imobiliário, como se houvesse uma bolha. Na realidade, há uma alteração estrutural, que não é uma bolha, infelizmente. Uma bolha é uma coisa que rebenta e depois as casas voltariam ao mesmo preço, ao preço justo, depois da bolha rebentar. O que nós temos aqui é uma alteração estrutural em que as casas deixaram de servir para a habitação e são ativos financeiros que são ativos de especulação e, portanto, é uma coisa que não se desfaz do ponto de vista conjuntural, sem uma política importante do Estado. E depois esta ideia sempre que é preciso que nós somos um país onde há grandes direitos laborais, quando é uma absoluta mentira. Isto é, nós temos despedimentos coletivos muitíssimo facilitados. Estão facilitados desde as primeiras reformas existentes, já vamos para aí na terceira reforma laboral, e nesta altura, até os despedimentos, o valor que se paga de indemnização baixou substancialmente. Nós começámos por um mês por ano de trabalho, já vamos em 14 dias, já nem sei 12 dias. 12 dias, já vamos em 12 dias. Portanto, quer dizer, aquilo que o Governo aprovou é, de facto, sem mudar a Constituição, uma retirada do princípio constitucional. Porque o princípio constitucional afirma que ninguém pode ser despedido sem ser por justa causa, não há despedimento individual, mas, na realidade, o Governo afirma que mesmo que não seja por justa causa, o trabalhador não tem que ser recolocado, não é obrigatório a sua recolocação. Portanto, na realidade, está a fazer um despedimento individual e está a permitir o despedimento individual. Só que o Governo sabe que isso não é constitucional e que se houver se for levantar a constitucionalidade deste articulado, ele será chumbado. Portanto, daí, com a maioria que nós temos hoje, direita e extrema-direita, haja uma tentativa de criar uma situação em que os trabalhadores podem ser despedidos, porque podem ser despedidos, o patrão não quer estar com eles. Portanto, o que nós temos hoje é, para terminar, uma situação que em bancos de horas, nos despedimentos, no facto de não haver trabalho com garantias, está instalada. E, portanto, é uma situação em que vai manter os baixos salários, porque não existe capacidade coletiva de discutir, não são ouvidos os trabalhadores e, portanto, vamos continuar com esta economia de baixos salários em que as pessoas não conseguem ganhar o suficiente para comer e para ter casa. Paula, gostas de Álvaro Santos Pereira, tanto como o Luís Marques Costa? Não, Luís Marques. Não, como diz Marx, exato, não nutre a mesma simpatia e tu já focaste nos dois aspectos, portanto o texto é muito curto, nos dois aspectos que eu acho que são fundamentais dessa argumentação que é muito favorável ao novo governador do Banco de Portugal, que é esta questão da habitação e que, enfim, o novo governador acaba por trazer aqui sempre aquela ideia de que é preciso construir mais, embora, obviamente, eu concordo com a necessidade de aumentar o parque habitacional público, e isso está mais do que demonstrado, essa necessidade, há muito prédio, há muito edifício que deve ser reabilitado, reconvertido para habitação. Portanto, essa oferta existe. Agora, o que está a ser feito com ela é que, enfim, conforme me dizia, em vez de se ter esta prioridade de colocar esse património imobiliário ao serviço da habitação, portanto, que de facto tenhamos aqui casas para viver, todo este património está a ser utilizado como ativo financeiro, portanto, esta ideia da casa como investimento.
E depois aqui, uma nota, portanto, a questão do trabalho. Ainda esta semana tivemos aqui a notícia que saiu no público sobre a questão dos despedimentos a aumentar das mulheres grávidas, portanto, como a maternidade continua a ser um fator de instabilidade a nível profissional, e como essa instabilidade, segundo aqueles que são os dados, tem vindo a aumentar, portanto, eu não vejo o que é preciso alterar aqui para tornar mais fácil o despedimento, não é? Como se ele fosse difícil, não é? E depois aqui, só para terminar, em relação a este entusiasmo em relação a uma eventual veia reformista, eu acho que é preciso moderar bastante as expectativas, tendo em conta aquelas que são as amarras, não é? A nível europeu, sobre uma intervenção de um governador de um banco nacional. E depois desta também uma nota final, desta tensão, não é? Que parece existir entre o antigo governador e o atual, e que nos últimos dias Mário Centeno até tem sido criticado por alegadamente ter gasto 15 mil euros num hino de autoelogio. E se calhar a tal reforma, o tal ímpeto reformista pode começar por se moderar aqui estes gastos que causam bastante perplexidade. Como sabem, o Álvaro Santos Pereira, quando foi Ministro da Economia, ficou com a alcunha do Ministro do Pastel de Nata por causa de uma intervenção que fez numa conferência onde eu estava a trabalhar, e foi uma coisa muito curiosa. Ele faz um discurso em que sugere que o pastel de nata, era um exemplo que ele dava, não é? Fosse aproveitado para fazer aumentar as exportações portuguesas, ou seja, aproveitar um produto tipicamente português para os empresários apostarem e tentarem internacionalizar esse produto. E o que eu vi na altura foi os próprios assessores do governo, ligados a Pedro Passos Coelho, a dizerem aos jornalistas: vocês estão a ver o ridículo disto? Este ministro é uma incompetência. Este ministro não pode estar aqui. E, para facto, pouco tempo depois, ele acabou por ser obrigado a demitir-se, porque o restante governo estava nitidamente, como se diz popularmente, a fazer-lhe a folha. E, portanto, esta recuperação de Álvaro Santos Pereira, pela mesma geração de políticos que tanto trabalhou contra ele, tem, de facto, uma componente irónica muito grande. E eu admito que Álvaro Santos Pereira se sinta muito à vontade para dizer uma série de coisas que venham a incomodar o próximo governo. Embora, de facto, e aqui agora falando de coisas realmente importantes, o seu fundo político seja de alguém que aposta num liberalismo económico extremo e que num país como o nosso, que tem baixos salários, impostos relativamente altos para quem trabalha, tem, ainda por cima, uma tentativa de diminuir esses impostos para quem investe, em vez de diminuir para quem trabalha, é o pior de todos os mundos para quem trabalha. Quer dizer, é baixos salários, pagam impostos e um mercado de emprego que, ainda por cima, se vai apresentar como mais capaz de despedir individualmente as pessoas, é de facto mandar para baixo grande parte da população em vez de a valorizar. E acho muito irónico, uma expressão que os esquerdos liberais gostam muito, que é preciso investir no capital humano, que eu acho a expressão capital humano uma contradição em si, mas de facto olham para as pessoas como puros números. É capital. Por acaso é humano. E isso enquanto vivemos numa sociedade de pura competitividade, em vez de vivermos numa sociedade de solidariedade, acho que não vamos a lado nenhum. E que exemplos como o Álvaro Santos Pereira no comando das operações só poderão agravar a situação de quem trabalha. Querem dizer mais alguma coisa? Ou podemos despedir-nos e ir tratar de votar rapidamente? E dormir. Rapidamente e bem. Rapidamente e bem. Sim, senhor. Então, até para a semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.